Boa tarde, querida torcida do nosso gigante da colina, o nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama, aqui diretamente do canal Roberto Vascaíno, eu, Parker Porto Vascaíno, venho aqui fazer mais um vídeo para falarmos do nosso Vasco. Mas antes de começar o vídeo, venho pedir aquela vossa ajuda, de vocês deixarem o vosso like, de vocês acionarem o sininho, não é? E compartilhar nossos vídeos e nossas lives para o vosso grupo de amigos, nas redes sociais, no WhatsApp, né? Para que assim o nosso canal possa chegar a mais torcedores e podermos ajudar os torcedores a encontrar uma situação para o nosso querido clube. Bem, como sabemos, uma semana conturbada, né? No Vasco da Gama, ultimamente, só coisas que acontecem mesmo com o Vasco da Gama, não é? Um ambiente horrível, não é? Agora o nosso diretor de futebol acha que sofreu uma sabotagem por ter vazado a relação dos jogadores que iam para o jogo contra o Internacional, não é? Depois, aqueles 5 jogadores que estão nas geladeiras, entre aspas, não é? Depois, a escalação do time sofrendo mais uma vez essa outra escalação com outros jogadores, quer dizer, não consegue se manter um padrão, não é? Agora com a grande novidade, o Cocão, não é? No meio-campo do Vasco da Gama. Enfim, são coisas que só desestabilizam e na situação que nós estamos só vem prejudicar cada vez mais o andamento do nosso time no campeonato. Quero deixar bem frisado, como das outras vezes, que não foi nada disso que foi prometido, não é? Que teríamos, desde que viesse a SAF, né? Desde que foi vendido o futebol do Vasco da Gama, não é? Que seria um outro momento, um momento de vitórias, um momento de grande time, um momento com um grande treinador, não é? Um momento de grandes conquistas, não é? E nós estamos vendo aí a atrapalhada que tem sido. Por isso quero alertar, é muito importante esse ano, antes da eleição, vocês têm que realmente parar e ver a realidade que está tudo estampado aí, não é? Muito blá blá blá, muita mentira, muito disse-me-disse e agir que é bom, não agiram. Então, está na hora dos torcedores, aqueles que ainda têm dúvida, não é? Que analisem com o coração do Vasco. Analise com... Não estamos aqui para defender ninguém, nem falar mal de ninguém, nem... Estamos aqui para querer o melhor para o Vasco. E uma coisa é certa, da maneira que está, não é? Foi vendido 70% do futebol do Vasco para as coisas melhorarem. E da maneira que está cada vez pior. E isso não podemos aceitar. Não é? Mesmo se não fosse com a SAF, fosse que não tivesse SAF, fosse só regime do associativo, presidencial, também quem estivesse no lugar e estivesse assim, logicamente que os torcedores não podem admitir essa falta de respeito com a instituição, né? Essa falta de respeito com a torcida, né? E essa bagunça, essa falta de organização, essa falta de planejamento, isso só mostra que não vai mudar nada, não é? A maior prova está aí, continuar batendo na tecla com o nosso treinador. Não tem mais condições de continuar no Vasco, não tem mais, não é? Mesmo que se vencer amanhã, eu continuo a dizer a mesma coisa, não tem condições de continuar no Vasco da Gama. Ou a gente começa a pensar como time que somos, ou então isso vai para um final que a gente não está nem aí, nem queríamos que isso acontecesse. Portanto, eu peço encarecidamente à torcida, está na hora de nós nos unirmos, está na hora, porque só a torcida é que pode salvar o Vasco.
só a torcida, se unir, a torcida mesmo que gosta do Vasco, não é? Só a torcida que pode salvar o Vasco. Porque nós temos que botar em mente, na cabeça, em primeiro lugar, o Vasco da Gama. Concorrentes, quem quer ser, isso não interessa. Interessa aquele que venha e que venha com um projeto e que venha com verdade, não venha com promessas, não venha com historinhas. Porque é um ditado que diz que pobre quando vê muita esmola desconfia. Então falaram muita coisa, não é? Não dava para acreditar. Eu até entendo que alguma parte da torcida, não é? Principalmente aqueles torcedores mais recentes que ainda não viram o Vasco fazer uma grande conquista, né? De grandes títulos, não é? Realmente eles se agarram a tudo porque querem o melhor para o seu time. Mas o querer o melhor para o nosso time, mas nós temos que querer o melhor, mas estarmos focados no Vasco e com a razão. Porque isso que está aí não vai fazer nada, não vai melhorar nada a situação do Vasco e o tempo vai passando, que é isso que eles ganham, o tempo vai passando e as coisas vão continuando. Portanto, é um ano de eleição, é um ano que eu também, como meu amigo Roberto Vascaíno diz, a oposição precisa se unir, a torcida precisa se unir, porque se vier uma oposição forte, aí sim poderemos sair dessa situação ridícula que nós estamos. Hoje vou fazer então, nós temos a nossa live a partir das 8 da noite e vou pedir um favor com muito carinho para que vocês apareçam na nossa live, para que a gente possa debater o que a gente tem falado durante a semana e vocês também botarem para fora o que vocês pensam, não é? Porque nem todo mundo pensa igual. E por isso que é bom ao debater, né? Ao debater, cada um com a sua razão, mas ao debater chegamos a um consenso. E é isso que o Vasco precisa. Por isso fica esse convite para essa torcida maravilhosa. Hoje às 8 horas temos a nossa live, o nosso pré-jogo e vamos falar do nosso Vasco, ok? Um grande abraço ao meu irmão Roberto Vascaíno, um grande abraço a essa torcida maravilhosa que é do Clube de Regata Vasco da Gama, uma continuação de um bom sábado, com muita saúde, que Deus vos abençoe. Tamo juntos.